Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de participação cidadã desta semana será sobre o tema diálogo. Diálogo é trocar informações com outra pessoa, falando e escutando. É possível apresentar-se, compartilhar conhecimento e experiências e comparar opiniões. O diálogo é a solução. Você sabia que uma conversa sincera pode te ajudar em vários aspectos da vida, principalmente nos relacionamentos? Por isso, tenha sempre o costume de manter o diálogo em dia. O diálogo existe diferença entre a conversa e um diálogo. A conversa é a troca de palavras entre duas ou mais pessoas. E um diálogo é quando uma pessoa fala com a outra e as duas expressam o que querem sem interrupções. Eu coloquei aqui no nosso trabalho alguns exemplos de dialogar. Tem vários, mas eu coloquei alguns para poder a gente resumir um pouco, né, para não ficar muito longo. Dialogar se aprende a ouvir. Um dos grandes males da humanidade atual é o fato de as pessoas não conversarem. Elas não sabem como falar, muito menos como ouvir, né? Então, seria muito importante aprender o tempo certo de falar, automaticamente aprende o tempo certo como ouvir, ok? Eu coloquei mais um exemplo também, como se ajudar no trabalho para o trabalho render mais, né? Dialogar sobre os problemas que existem, tentar chegar ao consenso comum, desenvolver uma melhor maneira de trabalhar, fazem com que o trabalho renda muito mais. Outro exemplo de diálogo é com os filhos, né? Que muitos pais têm medo de dialogar com os filhos. Alguns até acreditam que quando são amigos dos filhos, estes não os respeitam. Mas como o diálogo é capaz de resolver tudo, especialmente sobre assuntos que estão afligindo os filhos, pode ajudar a ter uma relação mais harmônica. Um diálogo também é de conciliação, né? Quando a gente erra, a melhor forma de explicar é falar e conversar com a pessoa afetada. Explique sem rodeios o que aconteceu, tenha uma conversa franca, mostre seus erros e evidencie o que tem de melhor e saiba trabalhar o que tem de bom a fim de melhorar a relação. Mais um exemplo que eu coloquei é conversar para tirar dúvidas. Muitas pessoas se sentem envergonhadas e preferem ficar com a dúvida a perguntar. Mas, como todos nós já sabemos, o diálogo é a melhor forma de tirar todas as dúvidas. Assim aprende mais, tá? Essa dica é fundamental para quem ainda estuda, mas serve para todos nós. Use o diálogo como arma para a aprendizagem. E mais um exemplo é uma conversa entre casal para se entender melhor. Muitos problemas entre casais poderiam ser resolvidos se as pessoas conversassem mais. Ao invés de brigar, se vocês dialogarem, tentarem entender o que está acontecendo na vida do companheiro, vão perceber como passarão a se entender melhor. E, para terminar, o diálogo é uma arma muito poderosa. Se ainda não se convenceu de como o diálogo pode ajudar a salvar vidas, basta lembrar dos negociadores. Mas não é somente nesses casos que o diálogo é a arma poderosa. Ao falar o que está pensando pela sua mente, e principalmente ao aprender a escutar o outro, você aprende de tudo na vida e uma via de mão dupla, que precisa de colaboração para dar certo. Depois, ao final, eu coloquei as referências, né? As referências da onde foi tirado os vídeos que foram tirados do YouTube, algumas referências de outros locais, né? As imagens foram retiradas também de YouTube, de outros de livros, de Facebook e etc, né? Então tem as referências e as imagens no final do trabalho para as pessoas estarem acessando para ver da onde eu fui
foi feita a pesquisa desse trabalho, tá? E ao final eu desejo boa aula a todos e até quinta-feira no nosso planejamento pedagógico, ok? Um abraço a todos, até a próxima aula.